Olá, e vamos iniciar a nossa série de 5 encontros, uma introdução à anatomia de George Bridgman, que foi um professor de desenho que tem a premissa de realizar estudos de anatomia baseadas em blocos, construção de blocos. Então nós vamos colocar aqui do lado uma página com desenhos do grande mestre e vamos fazer aqui uma interpretação gráfica desses estudos, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é demonstrar para vocês o desenho em 2D, né, sem profundidade, da anatomia. Então geralmente quando nós construímos uma anatomia, nós temos que pensar em alguns grandes blocos de construção. Como por exemplo, a cabeça, o tronco, né, o quadril, as pernas e os braços. Isso são partes de uma construção anatômica, tá? Que a gente tem sempre que pensar, né? A anatomia para desenhistas é muito diferente da anatomia médica, por exemplo. A anatomia médica você tem que pensar em pormenores. No caso da anatomia artística, você vai ter uma diferença. Você vai ter um ponto de pensamento de alguns blocos para você simplificar a imagem. Então, por exemplo, nesse tipo de desenho que nós estamos fazendo, nós começamos com um desenho de impulso exatamente para você ter uma base geral do objeto. E, naturalmente, nesse desenho de impulso, nós vamos cometer erros de proporção. Logo em seguida, nós fazemos um desenho de revisão, tá? Nesse desenho de revisão, a ideia, o próprio nome já diz, fazer algumas correções da anatomia do personagem, tá? Que é o que a gente está fazendo agora. Então eu já vou fazendo, eu vou observando o que o Bridgman fez ali e vou tentando copiar, vou tentando acertar as revisões. Até o momento eu estou fazendo um desenho de anatomia 2D, né, do qual não há profundidade. A figura ela tá o que a gente dá o nome de figura chapada, tá bom? Isso é importante a gente começar com essa figura bidimensional, porque é aí que a gente vai entender a grande sacada do Bridgman. Porque o que é importante no trabalho do Bridgman? Tentar entender a anatomia de maneira sintética. Esse é o primeiro mérito dele. Ele é um cara que vai produzir a anatomia baseada em grandes blocos, que faz com que a gente faça uma anatomia mais rápida, mais certeira. E o pensamento da anatomia enquanto anatomia de profundidade. Não é uma anatomia de perspectiva. Perspectiva no seu sentido de um ponto, de 2 pontos de fuga. Mas a perspectiva no sentido de você girar o corpo, né? E aí ele vai utilizar o mesmo pensamento. Se nós pensarmos, por exemplo, na anatomia, na sua completude, na sua complexidade, é muito extremo, né? Você tentar girar todos aqueles músculos, todos os nervos, ossos e tudo mais. Mas, se você pensar na anatomia de uma maneira sintética, como blocos, fica muito mais fácil para você girar o corpo, para você movimentar, para você entortar. Então, por isso que é interessante você estudar o método do George Bridgman, mesmo que você não vá utilizar esse método na sua completude. O que eu quero dizer com isso? Desenhar como George Bridgman. A ideia nem é essa, na verdade. A ideia, na verdade, é você entender o conceito e aí você jogar, você trabalhar de maneira a estimular o seu próprio traçado. Mas é interessante, vamos supor que você vai fazer um trabalho de sketch, um trabalho de desenho de observação, tem uma figura ali que está numa posição muito complexa. Esse pensamento do Bridgman pode ser muito interessante na hora de você fazer um sketch rápido que necessita um certo giro do personagem, uma mão, um braço, o corpo, né? Então esse pensamento ele é muito interessante. Então vejam que você vai ter aí o personagem de lateral, bidimensional, que é o desenho convencional. Você faz um esboço, depois você faz um desenho de revisão. Agora, nós vamos fazer um segundo estudo que está aí na linha, né, do George Bridgman, nessa página que nós colocamos aí do lado, que aí já é um desenho onde tem uma perspectiva, né? Seria esse desenho do meio da página.
nós temos uma figura que ela está olhando para um lado e ela está com o corpo virado para outro, e você tem a perna reta. Nós vamos fazer o mesmo esquema, ou seja, nós vamos desenhar com desenho de impulso, em primeiro lugar, e depois nós vamos mostrar o que diferencia, né? Então, a gente trabalha esse desenho de impulso, geralmente você desenha ele sem tirar o lápis do papel, porque é um desenho, na verdade, só de registro do movimento, registro do traço. Não é um desenho do qual você vai considerar ele como um desenho final, a não ser que essa seja a sua poética, seja a sua ideia de trabalho. Caso contrário, eu acho que é muito interessante você utilizar esse desenho muito mais para você definir uma personalidade gráfica, para você fazer um registro rápido de alguma posição, né, de alguma ideia, algo do gênero, tá? Então veja que esse desenho, ele já apresenta uma característica de escorço, uma característica de giro, né, do personagem e tudo mais. Mas, assim como no primeiro desenho, nós não temos uma ideia se esse desenho está correto ou não. Então a gente entra no desenho de revisão. E é aí que entra a questão da anatomia de blocos do Bridgman. Então vamos transformar todas as grandes partes, né, em cubos. Quais são as grandes partes? Cabeça, tronco e membros. Tá? Então, transformando em cubos, qual que é a grande vantagem? Né? Que nós vamos ter uma ideia mais coerente de como as partes se encaixam e se posicionam. Vamos ver principalmente essa parte do tronco. Ó. Nós vamos fazer um cubo, ver a lateral dela, né, uma das faces, e a gente já constrói a outra face. Essas faces paralelas, repare que vai ajudar muito, por exemplo, na hora de nós fazermos o peitoral. Outra coisa que ajuda são os conectivos. Então, por exemplo, a coluna, nós vamos fazer um conectivo numa das faces do cubo, e aí a gente já faz o quadril. E o quadril com uma perspectiva também. Né? Essa perspectiva nos permite, por exemplo, até sair desse lugar comum, né? Fazer, por exemplo, o braço numa outra posição, fazer uma perna. Dá para fazer N coisas, porque nós estamos agora aplicando perspectiva. Então veja como que o desenho ele muda, e ele muda dentro de uma simplificação. Você não vai precisar fazer diversos músculos para poder entender como é que o corpo ele muda. Talvez você esteja achando isso redundante, mas vale lembrar que o método do George Bridgman ele é inovador numa época que não existia essa simplificação da forma. Né? Ele apresenta essa simplificação e isso serve como base, por exemplo, para 3D. Né? Quando você vai fazer uma modelagem poligonal, você usa um raciocínio semelhante a esse. Né? John Buscema utiliza esse raciocínio para fazer as figuras dinâmicas no Marvel Way. Então o Bridgman ele é um professor que ele vem antes de John Buscema, vem antes, um pouco antes de Andrew Loomis. Então é um cara que ele traz algumas inovações e que os grandes professores de anatomia utilizam e utilizam até hoje. Né? Bom, pessoal, eu quis mais mostrar essa diferença, né, de raciocínio, né, que é muito interessante da gente trabalhar, deixa a figura mais complexa, deixa a figura muito mais dinâmica. E agora nós vamos só fazer um desenho rápido, né, ver como que o personagem fica, apenas para vocês terem uma ideia, tá? Nesse caso, vocês podem fazer um desenho mais finalizado, ou vocês podem desenhar de impulso novamente, porque fica um desenho bem legal, né? Um desenho caligráfico, fica bem interessante mesmo, né? Esse desenho caligráfico feito de impulso. Você pode fazer uma arte final um pouco mais limpa, mais clássica, mas o mais importante de tudo é que você vai ter outras oportunidades de trabalho. Você vai ter muito mais do que uma figura 2D.
Nessa série de 5 encontros, nós vamos tentar fazer um aparato geral do livro Constructive Anatomy, do George Bridgman. O que significa isso? Obviamente, em 5 encontros a gente não vai conseguir abranger todo o livro ou todo o estudo. Mas em 5 encontros a gente vai tentar fazer as partes principais do conceito do George Bridgman. Tá? E, novamente, né? Se caso você achar que esse trabalho ajuda você a se desenvolver como artista, te dá insights, faz com que, de repente, você vá procurar esse livro do George Bridgman para poder se aprofundar nas questões de anatomia e tudo mais, peço que você se inscreva no canal, pois nós vamos ter sempre séries de workshops temáticos para melhorar cada vez mais a sua formação enquanto desenhista, enquanto artista. Peço também que, se você gostou desse vídeo, que você curta, né? Isso ajuda bastante o canal a crescer, a se desenvolver. E se caso você tiver alguma crítica, peço que você coloque aqui também nos comentários, pois isso nos ajuda a melhorar enquanto professor e enquanto vídeo de uma maneira geral, tá? Então veja, pessoal, que aqui eu estou fazendo uma coisa um pouco mais calcada para o comics, mas volto a dizer, esse tipo de trabalho, ele serve para desenho artístico, serve para todo tipo de trabalho. É óbvio que, naturalmente, o pessoal dos comics acabaram utilizando muito mais o método do George Bridgman do que outros artistas. Mas volto a dizer, mesmo na arte contemporânea ou mesmo no desenho contemporâneo, você saber a técnica para depois você quebrar e você trabalhar com regras de exceção ou trabalhar completamente diferente é muito mais interessante do que simplesmente você não aprender, né? É exatamente esse diálogo que faz com que demonstre o processo criativo do artista. Bom, pessoal, temos aí um resultado. Obviamente, esse desenho foi feito extremamente rápido, precisaria ter algumas revisões, né? Mas espero que vocês tenham entendido pelo menos o conceito geral. Torço para que vocês estudem esse método do George Bridgman, que vocês deem pausa, que vocês pratiquem e que ajude vocês no desenvolvimento de vocês. Bridgman tem aí na internet, vocês podem procurar, que provavelmente deve ter esse livro Constructive Anatomy em PDF para vocês acharem, tá certo? Então, pessoal, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.